75% de preferência para JJ. É o JJ e não tem outro. É o sonho de consumo da torcida do Flamengo. Poxa, desembarcou em Maringá, torcedor de lá e daqueles que viajaram já gritaram Mister lá, né? Mister. Olê, 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 Mister. A vontade é essa, Dani. Então tem que ir sim, o Pascoal tem razão. Primeiro nele. Agora vamos discutir outro aspecto. Ele falou que gostaria, mas só em 4 de junho, que é o último jogo, que é o... Salve nação, saudações rubro-negras. Já quero começar o vídeo fazendo uma pergunta para você que ama o Jorge Jesus. O Flamengo deve esperar Jorge Jesus até o fim de maio, sim ou não? Comentem aqui à vontade, eu vou ler o seu comentário depois. Cara, tudo vai depender de como o Flamengo vai reagir diante do Maringá, diante do Coritiba e também contra o Blense pela Libertadores, que são os 3 próximos jogos do Flamengo, né? Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores. Se o Flamengo for bem, eu acho que essa ideia de esperar cai bem. Eles vão esperar. Agora, se o Flamengo for mal, vai pesar muito, galera. É isso que eu acho, tá? Eu acho que deveria esperar o Jorge Jesus. Porém, os resultados em campo vão determinar se a diretoria vai esperar ou não. Vamos lá então, quero pedir o seu like, a sua inscrição aqui no nosso canal. Seja bem-vindo, comente à vontade e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. As imagens são da ESPN Brasil Grupo Disney. Separei aqui para vocês um corte do programa ESPN FC da ESPN. Vamos lá então para o vídeo, simbora. Mas o Oswaldo Pascoal, ele manda nesse programa. Então ele disse que quer falar de Jorge Jesus. Falaremos de Jorge Jesus. Hashtag ESPN FCBR. E a pergunta hoje, ela se modifica um pouco. O Flamengo pode esperar por Jesus, caso ele só venha no fim da temporada europeia, ou seja, final de maio para junho? Este é o nosso debate de hoje, porque as informações que chegam são essas, Pascoalzinho, que houve uma tentativa de contato, que houve conversa entre as partes e que antes de acertar sobre dinheiro ou qualquer outra coisa, qualquer outro tema, precisa-se da data. O Flamengo tinha a intenção de anunciar um treinador em no máximo uma semana. Mário Jorge está lá, vai jogar contra o Maringá, já disse que vai tirar essa história de 3 zagueiros. Mas o Mário vai segurar esse tempo todo? O Flamengo deveria correr esse risco, Oswaldo Pascoal? A interinidade salva alguns personagens do futebol, né? Por exemplo, o Palmeiras teve um interino, o Cebola, que fez um trabalho espetacular. Inclusive colocando os garotos da base na época, né? Botou o Gabriel Menino, botou o Patrick para jogar, entendeu? Botou o Verón também para jogar, e aí mostrou uma evolução no time. Mas essa não é a máxima do futebol. Geralmente, quando assume o interino, a tendência é que o time ou se mantenha naquilo que vinha fazendo, ou tenha uma queda, né? Agora, o Flamengo, eu acho que não dá para ter queda. O Flamengo chegou no que meu pai falava o seguinte, ó, quando você estiver no fundo do poço, não esperneia. Tenta, porque se você espernear, você vai atolar na lama. Tenta arrumar um espacinho para colocar a mão, o outro espacinho para colocar o pé, e aí você começa a subir. É o caso do Flamengo. O Flamengo bateu no fundo do poço. No fundo do poço, né? Essa derrota tomou de 4 num jogo que tinha vantagem de 2. Isso para mim é o cúmulo dos cúmulos em se tratando do Flamengo. Mas jogou contra o Fluminense. O Fluminense é gigante, é enorme, é maravilhoso. Parabéns pro Fluminense. Espetacular. Tão espetacular a vitória do Fluminense que foi em cima do Flamengo. Sim. Agora, eu confesso para vocês, o que fez a diretoria está indo tudo ao encontro. Atenção, ao encontro é ir a favor. De encontro é bater, é uma trombada. Você foi de encontro ao outro, você bateu, pão. Ao encontro do que disse o Mauro Naves ontem. Se eu sou dirigente do Flamengo, vou falar com Jesus, ele vai dizer que é para esperar, e eu não posso esperar e tal, porque tem que dar uma satisfação para a torcida. Tem que ilustrar o torcedor do Flamengo e dizer, ó, tá vendo, nós estamos tentando. JJ foi tentado. Mas como é que é isso? Toda vez que o Flamengo precisar mudar o treinador, vai ter que dar satisfação se foi atrás do Jesus ou não? Porque a torcida dá 75% de preferência por Jorge Jesus, minha senhora. Sim.
Ontem você mostrou aqui 75% de preferência para JJ. É o JJ e não tem outro. É o sonho de consumo da torcida do Flamengo. Poxa, desembarcou em Maringá, torcedor de lá e daqueles que viajaram já gritaram Mister lá, né? Mister. Olê, 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 Mister. A vontade é essa, Dani. Então tem que ir sim, o Pascoal tem razão. Primeiro nele. Agora vamos discutir outro aspecto. Ele falou que gostaria, mas só em 4 de junho, que é o último jogo, que é o clássico. 4 de o junho? contrato dele vai até 31 de maio. Só que como teve questão de terremoto na Turquia, a rodada acabou sendo adiada por conta disso. O último jogo e essa última rodada é contra o Galatasaray. O capitão aqui conhece bem lá como é que é a rivalidade e não se sabe, ele hoje está atrás na tabela, o time do Jorge Jesus. Fenerbahçe para agradar ao Pascoal e você, Fábio. Não, o Fábio fala outra coisa. Mas é isso mesmo. Mas ele falou que aceita Fenerbahçe. Fenerbahçe tá bom. Fenerbahçe não pode de jeito nenhum. E tal. O certo então, é assim, Fenerbahçe não. Então o que Fenerbahçe já irrita a gente. Fenerbahçe. Mas aí o que acontece? Não se sabe até lá em que situação estará o time dele com relação à tabela. Se esse último jogo, dia 4, decide o campeonato, né? Tem uma Copa, uma Supercopa, uma Copa lá que Copa você da referiu também. E tal. Mas é muito tempo. O Flamengo faz até lá 13 jogos. Vão dar uma avaliada nos 3 primeiros agora. Por acaso, acho que um por cada competição, né? Joga a Copa do Brasil, estreia no Brasileiro, aí pega um na Libertadores. E vão ver a reação, vão ver o que o Mário Jorge vai conseguir, como é que ele vai conversar com esse time, que tipo de reação o time vai ter, porque VP foi horroroso mesmo. Mas o time também tem muita culpa, né? Então, vamos ver o que o time reage, o que o time mostra. Numa dessa agora, os próprios jogadores se unem. Gente, vem cá, vamos resolver entre a gente aqui. É o seguinte, é assim. Talvez eles tenham até liberdade, caso não goste da escalação, falar para o Mário Jorge. Não, a assim informação não dá. é que esse negócio de 3 zagueiros já acabou, capitão. Que sim. o Mário Jorge já vai voltar ao esquema com 4 defensores, 2 volantes, Graças um homem a no meio Deus. campo, que aí pode ser provavelmente Um Thiago, meia. Gerson e Everton, 2 pontas e um centralizado. Não sei se ele vai abrir o Gabriel, se vai fazer alguma outra opção ali. Mas isso acabou. Tô dizendo isso porque só o cenário começou a dar certo. Ganhou do Maringá, estreou bem no Brasileiro, ganhou do Ñublense, que é o adversário mais fraco do grupo na Libertadores. Dá para cogitar, esperar? Dani, no Flamengo funciona um pouco mais essa questão de interino, né? Na história do Flamengo. O Andrade era auxiliar técnico e foi campeão brasileiro. O Jaime era auxiliar técnico e teve um trabalho de competição também. Carlinhos foi campeão também, da Copa do Brasil, o Carlinhos, enfim. Então, o torcedor aceita, naquela época, né? Tempo um pouquinho para trás, aí o torcedor aceitava bem isso. Eu não sei hoje qual a estrutura que o Flamengo tem, com os jogadores que o Flamengo tem, se o torcedor vai olhar para um interino com bons olhos, se vai entender, se a imprensa também vai aceitar esse trabalho. Eu só acho que com relação ao Jorge Jesus, por exemplo, eu acho que é muito tempo para o Flamengo esperar um treinador, né? Esses 2, 3 meses aí que o Jorge Jesus tem na Turquia. Eu não acredito que os turcos iriam liberá-lo. Porque, assim, tem uma disputa de título com o principal rival, tem uma Copa da Turquia que para eles é importante, tem vaga para Champions, né? O segundo colocado carrega uma vaga para a Europa League. Os turcos, isso historicamente, né? Eu sei muito bem, são muito complicados para se negociar, né? Eles não vão abrir mão do Jorge Jesus aí, não devem abrir mão com relação a esse trabalho, esse final de trabalho. Então, é uma sinuca de bico que os próprios dirigentes do Flamengo se colocaram, né? Então, a gente já falou sobre o trabalho que era feito com o Dorival, a contratação do Vitor Pereira, tudo o que aconteceu durante esse processo. Assim, é difícil, como o Pascoalzinho falou, o torcedor ele olha para o Jorge Jesus com 80% de aprovação. Eu tenho esse sentimento também que até o Jorge Jesus não voltar a trabalhar no Flamengo, o Flamengo não vai conseguir virar essa página, sabe? É assim, ele vai ter que vir e vai ter que mostrar que realmente ele é a cara do Flamengo, ele consegue fazer esses jogadores jogarem, isso para o lado positivo. Para o lado negativo, as coisas não andarem tão bem, o torcedor
torcedor entender que, pô, foi bacana, aconteceu, mas o Flamengo precisa também viver sem o Jorge Jesus, mas novamente se coloca em uma situação complicada. Porque o Flamengo tem obrigações, né, com relação à imprensa, aos seus torcedores, tem que começar o Campeonato Brasileiro bem, tem que jogar bem na Copa do Brasil, tem Libertadores e tem o sonho de treinador, o nome do seu treinador, que está empregado, que tem um tempo de contrato em um clube que é difícil você negociar, que briga por algumas coisas também. Então, assim, é importante os dirigentes do Flamengo colocarem a cara, explicarem tudo o que está acontecendo, tentarem convencer o torcedor de que estão tentando o Jorge Jesus, mas isso não é possível, a partir disso tentar buscar um outro nome. Então, é algo que deve estar incomodando muito ali os bastidores da Gávea, mas como eu disse, os dirigentes se colocaram nessa situação e o torcedor do Flamengo, aí, os milhões de torcedores, merecem uma satisfação e o quanto antes possível. E enquanto isso, tem que cozinhar o plano B, né? E tem que cozinhar o plano B. Porque você vai esperar. Que é um nome gigante também. É um nome gigante. Você vai esperar pelo menos uns 3 jogos, eu estou falando numa semana. Tá sem clube, né? Mas pode aparecer oferta também, não sei. Acho que não, acho que até isso aí ele esperaria, ficar mais uma semana na praia para isso. Mas assim, já acertar com ele também. Porque por enquanto, assim, até onde eu fiquei sabendo, foi lá, já ligaram para o Jesus, ok, vai não sei o quê, mas não, por exemplo, graninha não acertou. A grana de lá é altíssima. 7,5 milhões para ele e comissão. Então, mas o Flamengo quer pagar isso? Provavelmente não. Então tem que dar uma negociada em abaixar isso. Aí começa esse problema. E deixar essa opção B que a gente vê ali, se for mesmo o Sampaoli, meio engatilhado. Porque também se não der certo esse teste, entre aspas, de 3 jogos com o interino, já tem que falar para ele, segunda-feira, se ele não começar bem o brasileiro, ou amanhã, amanhã, né, com... Amanhã Maringá na Copa do Brasil, domingo brasileiro. Você já começa a ver. E não é só o resultado. Amanhã vê como é que vai jogar, se deu certo e tal. O resultado, claro, é importante. Mas, não sei não. Acho que não vai dar para esperar. Aí você vai até domingo, porque também não daria para mudar. Mas segunda-feira, se vierem 2 resultados aí ruins, ou mesmo 2 apresentações ruins, aí você vai para o plano B. Não dá para esperar, mas 11 jogos, 10 jogos, aí eu acho muito. O ano passado funcionou com a chegada do Dorival só em junho, se eu não me engano, né? O Dorival chegou perto do meio do ano. Acho que só em junho. Deu tempo dele ainda, ganhou 2 títulos, maravilhosos e tal. Podia, quem sabe, até ter disputado mais um ainda com força. Mas não quer dizer que todo ano vai funcionar, cara, não vai funcionar. Mas não sei como é que funciona a cabeça de quem já trouxe os outros. Porque o Jesus, quando chegou, já tinha acabado o Campeonato Carioca também, né? E saiu o Abel, não foi isso? Foi, ele chega perto da Copa América, da parada de junho. Copa América foi em junho, quer dizer... Copa América, ele chega em maio. Ele chega de maio e deu tempo dele fazer esse maravilhoso trabalho. Aí o ano passado teve a experiência de trazer o Dorival também mais para frente. Mas isso aí não é planejamento, é mais para sorte e planejamento essa tua conta aí, juízo. Não, é mais sorte que juízo. Mas nunca se sabe. Como a vontade é enorme de que seja Jesus, pode ser que digam, não, vamos esperar, vai dar e tal. E é muito difícil também, pelo elenco que tem, o Flamengo fazer 13 jogos tão ruins quanto fez com o Vitor Pereira. Olha, eu continuo com a minha teoria de ontem, que eu quero entender, o Pascoal fez uma cara de desânimo ali, que me deu até curiosidade, mas eu continuo com o meu discurso de ontem. Já que é para ir atrás de um treinador caro, dá uma ligada pro Galhardo também, porque está se dispondo a negociar com um treinador que ganha 7,5 milhões de euros junto com a equipe, dá uma ligada no Galhardo também, mas é Pascoal. JJ. Não é um treinador comum, é um treinador que já fez. O Flamengo está indo atrás de um treinador que já fez. Já está comprovadamente, ele sabe fazer. Né? Ele não conhecia o Brasil, as viagens do Campeonato Brasileiro, as viagens de Libertadores da América, e acabou se acertando ao longo do caminho. E olha que no primeiro jogo, lá no Equador, né? Primeiro jogo contra o Emelec lá no Equador, teve pressão da torcida, teve invasão da torcida no hotel, dedo no rosto de jogador, teve de tudo um pouco naquele dia. Escalação errada do Jesus com o Rodrigo Mas ele entendeu rápido que era Flamengo. Aí, aí a ficha dele caiu, porque no jogo de volta, foi a torcida que classificou o Flamengo. No jogo de volta, foi a torcida do Flamengo que classificou o Flamengo.
E aí caminhou para ser campeão da Libertadores da América. Ele tem carisma, ele sabe como se comportar diante dessa situação. Legal. Conversou? Aí entra a parte que vocês falaram há pouco. A satisfação do dirigente para o torcedor. O dirigente do Flamengo sabe que a preferência é o Jorge Jesus. Sim. Mas não é uma preferência de 51-49. É uma preferência que ele tem quase 80% e o mais próximo vai ter 6%. Perfeito? Então, essa diferença é a satisfação que a diretoria tem que dar para a torcida. Como é que diminui isso? Nós tentamos o Jorge Jesus, conversamos com ele, mas não temos a garantia, primeiro, que ele não vá renovar com o Fenerbahçe. Segundo, não temos a garantia de que ele virá trabalhar no Flamengo. Terceiro, não sabemos quando ele pode vir. Ele pode vir, perder a Copa, pode vir, só em junho. Gente, abril, maio e junho. Jogando 9 jogos por mês, 8. Se jogar 8 por mês, né, são 24 jogos. Não, mas aí ele chegaria no começo de junho, né? É o que se espera, pelo menos. Porque se você for esperar até quase julho, aí complica muito. Aí não tem condição. Eu já não acho que tem que esperar nem até o final de maio. Sim. Se não vai esperar, então tem que contratar outro. E tem a vaidade dos caras também, né? Porque assim, a gente sabe a história dessa vez, o Jesus... a diretoria não tem o direito de se equivocar. De se equivocar. A diretoria já se autossabotou na última contratação. Uma autossabotagem. Não tem o direito de errar. Por isso é que eu acho que a diretoria está caminhando com essa cautela. Talvez espere mais 1 ou 2 dias. Primeiro tem jogo aí contra o Maringá. Vamos ver como é que o Flamengo reage na partida contra o Grêmio Maringá. Vai ser lá e tal. Vamos ver como é que vai ser a reação do time. Eu acho que isso até serve como um teste dos dirigentes, né? Os jogadores agora estão colocados à frente e os dirigentes estão esperando o retorno. E a tendência é o Flamengo jogar melhor. Entendeu? Os dirigentes estão esperando o retorno dos jogadores. Os jogadores até aqui são cobrados? Claro que são. Sim. São cobrados, mas não com a intensidade que o treinador era e que os dirigentes estão sendo cobrados. Então, a partir de agora, eles estão lançados na arena. Eles têm que dar uma satisfação para a torcida do Flamengo. Então, eles vão ser cobrados. O treinador mudou e eles continuam sem jogar. Depende muito do que eles fizerem nesse jogo e na estreia do Campeonato Brasileiro. Ponto. Aí o dirigente tem que definir. Esse não dá o JJ, qual é o plano B? É Gajardo, Parece Munheco, que é o Gajardo? Sampaoli. É o Sampaoli? Vai buscar quem você acredita que seja, mas não tendo o direito de errar. Se for o Sampaoli, saiba que ele vai acordar 2 da manhã e vai pedir jogador. Verdade. Mesmo com o elenco do Flamengo. Mesmo não, ele vai pedir, vai faltar sempre um. Sempre vai faltar um. E ainda vem no goleiro, que tá chegando um goleiro agora no meio do ano também, né? O goleiro que era do Boca. Então, daqui a pouco ele tá chegando aí, mais um gol, Rossi. Daqui a pouco ele vai jogar. E vai chegar mais um. Mas ele vai acordar de madrugada e vai dar aquele pesadelo nele. E aí ele vai achar que tem que contratar. Entendeu? Então, tem que entender a situação. O São Paulo é bom jogador, bom treinador? É. O time dele tem características próprias? Tem. O Flamengo tem condições de abastecer o pensamento do treinador? Tem. O elenco do Flamengo é capaz de dar todas as condições para todos os técnicos de todos os estilos de jogo. Sim. Depende do que o treinador quiser fazer no Flamengo. Agora, ele vai acordar de madrugada, vai pedir um jogador aqui, não está bem aqui, olha, você, entendeu? Sampaoli não. E aí, galera, já comentou aqui no vídeo, você esperaria por Jorge Jesus? Você acha que é a decisão a ser tomada? Vale a pena esperar o Mister até o fim de maio? Sim ou não? Comente aqui se você ainda não comentou. Eu acho que essa resposta, galera, vai vir. Como eu já falei no começo do vídeo, eu acho que a resposta vai vir do campo. Se o Flamengo for bem contra o Maringá, na estreia da Copa do Brasil, se for bem contra o Curitiba, na estreia do Brasileirão, e se for bem contra o Blense, que é o próximo jogo aí da Libertadores, acredito que sim, o Flamengo possa esperar. Agora, se o resultado não vier, se o Flamengo for mal, daí vai pesar muito na decisão. E daí, o que foi comentado aqui é o seguinte, o plano B do Flamengo é o Jorge Sampaoli, só que muitos torcedores não querem que o Flamengo contrate o Sampaoli. Uma parte quer, a maioria não quer. A maioria quer Jorge Jesus,
cara, é mais de 70% de aprovação para esperar o Jorge Jesus. Esta é a pesquisa que a gente está vendo no site. Eu vou fazer uma enquete aqui no canal também para saber quanto que vai dar de porcentagem aqui no canal, se deve esperar o Jorge Jesus, sim ou não. Galera, hoje tem a estreia do Mengão em Maringá, Copa do Brasil. Eu vou estar lá, vou cobrir o jogo, né? Vou fazer alguns vídeos e vou postar aqui no canal depois para vocês alguns vídeos da torcida do Mengão em Maringá, tá bom? A torcida do Flamengo é forte em qualquer lugar. Cara, que festa linda fez a torcida ontem na chegada do Flamengo em Maringá. Ó, de arrepiar. Parabéns à torcida do Mengão, que encanta no Brasil inteiro, né, cara? Em qualquer parte do Brasil que o Flamengo vai, a torcida, ela impressiona. Impressiona, galera. Isso serve de tapa na cara para quem fala que o Flamengo tem torcida terceirizada, né? Isso daí é bacana demais. Valeu, tamo juntos. Deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras. Fui!